Olá! Hoje a nossa conversa é sobre um texto bem denso, fundamental. Gênesis capítulo 9. Vamos usar a versão Almeida revisada e atualizada. E o cenário, bom, é logo depois do dilúvio, um recomeço total, né? Para a humanidade, para a Terra, pelo menos segundo a narrativa bíblica. O nosso objetivo aqui é ir fundo, entender as instruções de Deus para Noé, seus filhos, analisar a aliança que foi feita e, claro, olhar para aquele episódio familiar complicado com consequências que ecam bastante. Exatamente. E acho que vale focar nos pontos-chave, né? Tipo, a permissão para comer carne, que antes não tinha, mas com aquela restrição do sangue, que é crucial. E também a ordem para multiplicar, encher a terra de novo. E a promessa de Deus, claro, selada pelo arco-íris. Um símbolo universal, né? Sim, então vamos começar por aí, pelas primeiras instruções. Versículos 1 a 7. Deus abençoa a Noé e os filhos. Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Aí reafirma o domínio humano sobre os animais e vem a novidade da carne. Pode comer, diferente de antes que era só planta, erva verde. Mas com aquela condição, né? Não comer a carne com o sangue. O texto diz, com sua vida, o sangue é vida. Interessante essa conexão direta. Muito. E, assim, talvez uma adaptação divina à nova realidade humana, né? O sangue como símbolo da vida é muito forte aqui. E isso se liga diretamente à proibição de matar. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Porque o homem é, como diz o texto, imagem de Deus. A vida humana tem um valor intrínseco, então. Exatamente. Daí a seriedade. E essa ideia nos leva para a aliança, né? Que está ali nos versículos 8 a 17. Deus faz um pacto. E não é só com o Noé e a família, não mesmo. É com o Noé, os descendentes e, olha que interessante, todos os seres viventes, inclui os animais. A promessa é clara, nunca mais destruir tudo com água, com um dilúvio. Essa abrangência é notável. Sem dúvida. E o sinal? O arco nas nuvens. Um lembrete constante. O texto até fala de Deus se lembrando da aliança ao ver o arco. É uma imagem poderosa, uma garantia visual ali na natureza. Certo. Mas aí o capítulo muda um pouco de tom, né? Na segunda metade, versículos 18 a 27, a gente entra na dinâmica familiar. Noé vira agricultor, planta uma vinha. Aí ele bebe o vinho, se embriaga e fica nu dentro da tenda. Isso. E aí o filho Cã vê o pai nu e, em vez de preservar a honra do pai, ele vai contar para os irmãos, Sem e Jafé. Que agem diferente, né? Eles pegam uma capa, andam de costas e cobrem o pai sem olhar. Com respeito, exato, porque culturalmente, naquela época, ver a nudez do pai era algo muito sério, uma quebra de respeito, de honra familiar. Mas o ponto que intriga muita gente vem agora. Quando Noé acorda, ele percebe o que aconteceu. E ele amaldiçoa. Mas não é Cã que ele amaldiçoa diretamente. Não, ele amaldiçoa Canaã, que é filho de Cã. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. Isso é estranho, não é? Porque o neto? Parece que a culpa pula uma geração. Qual a lógica disso? Bem, essa é uma daquelas passagens bíblicas que geram muita discussão, né? Tem várias tentativas de explicação. Algumas dizem que talvez a ofensa de Cã tenha tido alguma consequência mais direta envolvendo Canaã, algo que o texto não detalha. Ou que o foco narrativo já está lá na frente, nas futuras nações. Os cananeus depois foram adversários de Israel, né? Entendi. Uma leitura mais geopolítica, digamos assim. É uma possibilidade. Outros falam da maneira como, nessas narrativas antigas, a bênção ou a maldição podiam afetar toda uma linhagem. O destino coletivo estava muito ligado às ações individuais dos ancestrais. O texto, em si, não dá uma resposta fácil. Fica essa tensão. E logo depois vem as bênçãos, contrastando com a maldição, para Sem, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e para Jafé, engrandeça a Deus a Jafé. Sim, e nas duas bênçãos reforça-se que Canaã será servo deles.
E é desse jeito que a narrativa meio que mapeia o mundo, né? Explica as origens e as relações entre os povos conhecidos na época. Tudo a partir dessa história familiar. O versículo 19 até diz que foi a partir desses 3 filhos que se povoou toda a terra. É uma forma de dar sentido ao mundo conhecido através de uma origem comum, mas com destinos diferentes. Exatamente. Era. Bom, então resumindo um pouco nossa conversa sobre Gênesis 9. A gente viu as novas diretrizes para a vida pós-dilúvio, a aliança de Deus com toda a criação, que é algo, uau, bem amplo, com o arco-íris como símbolo, e também esse drama familiar intenso, né, com a embriaguez de Noé, a questão da nudez e as consequências disso, maldição e bênçãos que, na narrativa, vão definir destinos de povos inteiros. Levanta questões difíceis. Sem dúvida, o capítulo condensa temas muito fortes. A relação entre Deus e a humanidade, a responsabilidade das pessoas, o valor da vida e essas dinâmicas familiares complexas que são usadas para explicar coisas maiores, né? Relações sociais, políticas. É um texto que mostra a complexidade humana, mesmo nos seus grandes personagens. Não simplifica. E fica uma provocação para a gente pensar, né? O texto dá um peso enorme às consequências das ações através das gerações. A maldição sobre Canaã por causa de Cã, por exemplo. Como será que essas narrativas antigas, que ligam tanto o destino de um povo a atos individuais do passado, nos fazem refletir sobre legado e responsabilidade hoje em dia? Até que ponto as histórias de quem veio antes nos definem ou nos influenciam? É algo para se pensar.